Bom, pessoal, obrigado aí a todos, né, por aguardarem mais uns minutos. Tinham mais algumas pessoas para entrar. Vamos começar e aí o pessoal vai entrando no decorrer da apresentação, tá? Inicialmente eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Juan, né, nosso palestrante hoje, do Dr. Tiago, também nosso palestrante. Aqui da equipe técnica da FAESP, a gente teve a cooperação do Departamento Econômico também, que vai trazer alguns dados interessantes sobre o tema aqui no estado de São Paulo. O Tiago Rocha vai fazer a apresentação aqui para a gente, né? Eu vou colocar só uma apresentação bem rápida e passo a palavra aí para os demais, só para a gente entender o contexto do webinário, né, os nossos palestrantes e quais são as temáticas que a gente vai abordar aqui nessa apresentação, tá bom? Então, esse webinário foi realizado aqui pela FAESP, pelo Senar, tá? A gente queria, inclusive, um agradecimento especial para o nosso presidente, o Dr. Tirso Meirelles, tanto pelo apoio na criação da nossa Comissão Especial do Agronegócio, aqui da OAB São Paulo. O Dr. Tirso é um dos idealizadores, juntamente com o presidente Leonardo Sica e a vice-presidente Daniela Magalhães. Então, a gente sempre esperou, né, o reconhecimento do agronegócio aqui no estado de São Paulo, e esse reconhecimento veio esse ano. A gente tem uma comissão que tem uma pluralidade de assuntos para tratar com mais profundidade. Então, estamos começando o trabalho nesse ano, né, estamos inaugurando nossos webinários aí com esse webinário de hoje. Uma comissão recente, mas já temos aí muito interesse e bastante adesão aí dos advogados aqui do estado de São Paulo. Pode passar, Ninho. Eu passo aqui, né? Tá, então o apoio da Comissão Especial do Agronegócio, a gente deixou aqui um link do nosso portal na internet, um link também para os advogados que queiram se inscrever na comissão. É uma comissão que tem 3 meses ainda de trabalho, mas a gente já tem alguns eventos marcados, temos um congresso em Ribeirão Preto daqui a alguns dias também. Deixei aqui também a nossa rede social para aqueles que queiram seguir, tá? Acompanhar os trabalhos e as atividades da comissão também. Como palestrante, convidamos o Dr. Tiago Soares Castelhano Lucena de Castro, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutorando em Direito pelo Instituto Brasileiro de Direito, Ensino e Pesquisa, IDP, e mestre em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento pela Universidade de Rio Verde. Possui curso de extensão em US Legal System pela Fordham University de Nova York e diretor da Escola Superior de Magistratura do Estado de Goiás. Atua como vice-coordenador do Grupo de Estudos sobre Direito do Agronegócio da Escola Judicial do TJ de Goiás. É autor dos livros A Avaliação da CADEC e a Presunção Legal do Contrato de Integração e Concurso de Credores no CPC, a disputa entre preferências e privilégios na execução, publicado pela editora Totti. Nosso segundo palestrante, Dr. Juan Felipe, depois ele explica para a gente como pronuncia o sobrenome dele, não vou me arriscar aqui. Advogado especialista em Direito Tributário e Empresarial, Tributação Patrimonial e Sucessória e Direito da Economia dos Sistemas Agroindustriais. Consultor jurídico, palestrante, instrutor e autor de capacitações para produtores integrados e CADEX. Foi membro de CADEX do FONEAGRO do Sistema de Integração de Tabaco, além de integrar o grupo de trabalho de contrato de integração deste fórum e atuar no FONEAGRO do Sistema Integrado de Aves e Suínos. Contribuiu para a implementação das CADEX, sendo também pesquisador e autor de artigos sobre o tema. E o nosso terceiro palestrante é o nosso amigo aqui, Tiago Rocha, técnico da Casa, do Departamento Econômico da FAESP. É assessor técnico do Sistema FAESP Senar há 10 anos, atua como técnico na área de produção animal, com ênfase na pecuária bovina, sanidade animal e defesa agropecuária. Possui sólida experiência em relações institucionais e análises técnicas do setor agropecuário, com atuação voltada ao monitoramento de atos regulatórios, avaliação de impactos e proposições de estratégias eficazes para orientar a gestão. Representa a entidade em fóruns públicos, promovendo o diálogo com diferentes stakeholders e a defesa dos interesses do setor, além de desenvolver conteúdo técnico e estratégico que subsidiam a alta gestão na tomada de decisões e fortalecem a comunicação com o público representado. É formado em ciências farmacêuticas e bioquímica, com especialização em marketing e em assuntos regulatórios de produtos veterinários. Então, esses são nossos palestrantes. Queria muito agradecer a presença de todos aqui, né, a ajuda aos trabalhos aqui da nossa Comissão do Agronegócio, uma temática muito importante aqui para o estado de São Paulo. Acho que mais à frente o Tiago Rocha vai fazer uma introdução e trazer um pouco do cenário aqui no estado. Então, é uma grande oportunidade aí para novos advogados, para advogados que atuam na área do agronegócio.
e também é interessante o nosso público de sindicatos rurais e produtores rurais conhecerem um pouco sobre a temática. A gente, só fazendo aqui uma breve explanação sobre qual vai ser a sistemática que a gente vai adotar aqui na nossa apresentação. Então, primeiro o Thiago Rocha vai fazer uma apresentação rápida sobre a introdução ao cenário de produção integrada vertical no estado de São Paulo, em 10 minutos. Depois, o Dr. Tiago Castelhano vai falar um pouco sobre os fundamentos jurídicos e estruturais dos contratos de integração. O Dr. Juan vai falar um pouco sobre os riscos, conflitos e atuação institucional. E depois ambos vão tratar um pouco sobre o papel estratégico do advogado e as mudanças necessárias. Dr. Juan abordando um pouco mais a atividade do advogado na elaboração, revisão e acompanhamento dos contratos. E o Dr. Tiago vai falar um pouco sobre a integração agropecuária, a expansão e projeções futuras, né? Então, sem mais delongas, agradeço a presença de todos. Eu sou o Thiago Soares Meireles, responsável aqui pelo Departamento Jurídico da FAESP e presidente da Comissão Especial do Agronegócio aqui da OAB São Paulo. Eu queria inicialmente passar a palavra aí para cumprimentar o Dr. Tiago Castelhano, o Dr. Juan, para fazerem um uso breve da palavra, e aí a gente passa para o Thiago Rocha dar andamento aqui nos trabalhos. Então, fique à vontade. Por favor, Dr. Tiago. Muito obrigado, meu xará advogado de São Paulo, né? Chamar meu xará, doutor Tiago Meireles. Prazer enorme passar esse breve momento com os senhores. Uma iniciativa extraordinária da FAESP, da Senar e da Comissão de Direito do Agro. Cumprimentar meu colega hoje, doutor Juan. Nos conhecemos no evento da CADEC, na CNA. E antes, queria deixar 2 cumprimentos especiais de 2 pessoas que estão nos assistindo. Minha colega juíza, doutora Nunziata Stefânia, grande nome da integração, tem uma ótima obra, participou das discussões em 2016, hoje faz parte aqui nos assistindo, doutor Juan. Nossa responsabilidade ela aumenta com a presença dela. E cumprimentar o Edson. O Edson é consultor de uma grande associação de integradores aqui do interior do estado de Goiás. Edson, forte abraço para você. Nunziata, forte abraço. Obrigado, doutor Tiago. Que agradecemos a presença, cumprimento aí a doutora Nunziata, desculpe. Conheço a doutora aí de outros congressos também sobre o tema, então vai ser muito enriquecedora a sua participação aqui. Muito obrigado. Doutor Juan, por favor. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, soletrar meu sobrenome, né? Schwertner, na verdade, como que fala, pronunciar Schwertner. E dizer que o desafio aqui, além de falar com relação à própria integração e também falar, né, com a nossa convidada especial, a professora Nunziata, né, é uma grande honra ela participando aqui. O desafio também aqui para mim vai ser qual Tiago eu vou me referir, né? Tem Tiago Meireles, Tiago Rocha, Tiago Castelhano, então já fica aqui minhas desculpas desde o início se eu errar quem é o Tiago aí. Um abraço. Obrigado, mano. Para te ajudar, se você tiver qualquer dúvida sobre o tema, é o Thiago Castelhano que você vai falar, viu? Os outros aqui acho que não tem muito para ajudar você não, viu, Juan? Eu queria agradecer a presença da professora Nunziata e passar a palavra também para cumprimentá-la e deixar a palavra livre para que ela também fale um pouco. Olá, acho que está sem... Agora sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Uma alegria imensa estar aqui. Agradeço muito ao Edson, me mandou esse link agora, meio-dia e pouco, e aí eu disse, não posso perder, né, a oportunidade de ouvir, né, meu querido colega Tiago, ouvir o Dr. Juan sobre os contratos de integração. Continuo estudando o tema, agora também sou doutoranda no Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás, e continuo trabalhando o tema, né, um outro enfoque do tema dos contratos de integração. Para mim é o tema a menina dos meus olhos, né, como muitos já sabem, mas é uma alegria estar aqui e ouvir vocês, eu vou aprender muito. Obrigada. Muito obrigado, nós que agradecemos a sua presença e participação aqui também. Bom, eu queria passar então a palavra para o Thiago Rocha, dar início à sua apresentação aí, Thiagão. Beleza. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Aqui o sarrafo é alto, hein? Pois é. Bom, para ajudar aí o colega Juan, que é mais colega, né, amigo,
a gente já esteve junto em várias aí, em especial para os assuntos de CADEC. Para falar comigo, trata como Rocha aí, né? Então, agradecer o convite, agradecer também a indicação do nome, né, para representar aqui o departamento gerido aqui pelo Dr. Cláudio, e que me apontou como técnico para vir fazer essa conversa com vocês hoje, que é um tema que eu acompanho. Acho que para todos os efeitos aí, tal como o nosso amigo Meirelles aqui iniciou, eu não sou da área do direito, né, não sou advogado, eu sou um técnico da área de produção animal e toda a minha atuação aqui pela casa é sob a ótica do problema do produtor rural. Então, assim, teremos especialistas para falar sobre o tema aqui, mas a minha visão aqui é a visão do produtor para quem sente a dor no campo. Eu sei que o tema ele vai ser exaustivamente debatido, né, e numa minúcia muito maior do que aquela que eu posso trazer para os senhores. Mas a gente trouxe aqui alguns conceitos, né, de uma maneira bem sintetizada, para falar um pouco de relação da integração, né, que se inicia aí com a publicação, né, da Lei 13.288 de 2016, que dispõe sobre os contratos de integração e as obrigações e responsabilidades das partes. E, para tanto, né, para os efeitos dessa lei, a gente separou aqui algumas partes, né, principalmente o artigo 2º e o 6º, que fala, né, conceitua de maneira fundamental o que é uma relação de integração vertical, né, entre o produtor e a indústria, né, integradora, e aí que tem como objetivo realizar a produção e industrialização dos bens, e no caso aqui a gente está falando da avicultura propriamente, que é o produtor recebendo um insumo e transformando para a indústria, para isso virar um produto final e depois ser industrializado. A lei determina também algumas obrigações para partes, sendo do produtor, né, ele podendo ser pessoa física ou jurídica, atuando de maneira individual ou associativa, e ele recebendo esses insumos, transformando essa matéria-prima e devolvendo para a indústria, né? E aí a gente também tem aí o aspecto do que rege essa relação, né? Ela é regida por um contrato, e a gente tem aqui nossos amigos da parte jurídica, que vão destrinchar muito sobre o contrato, mas tem aí questões como a atribuição, né, de cada parte no processo produtivo, os compromissos financeiros e sociais, os requisitos sanitários e ambientais e as regras e responsabilidades mútuas. E aí o que a gente pode falar em termos da lei da integração, né, e como que isso se deu, do ponto de vista do produtor, um dos grandes aspectos que na sua gênese, provocou no produtor, né, um ideal de que isso traria uma solução para os enfrentamentos dentro da atividade de integração, foi o estabelecimento da CADEC, né? E aqui a gente vai discorrer bastante sobre isso. E aí a CADEC tem, de uma maneira bastante conceitual, aí, uma composição paritária, com representantes dos integrados e da integradora, né, representantes das sociedades que estão aí... fazem a representação institucional dessas pessoas, podendo também participar, e tem como principal função criar um espaço de diálogo e conciliação. Então, saindo aqui, acho que eu consegui esgotar a minha parte de juridiquês propriamente, mas o que o produtor esperava da lei, o que o produtor esperava da CADEC, né? O produtor esperava discutir as suas principais dores, os seus principais problemas, né? E muito focado no aspecto da remuneração, dos cálculos, das avaliações de princípios zootécnicos que influem diretamente nos percentuais de recebimento do produtor. E a gente, ao longo da nossa conversa, vai perceber que há um sentimento de grande frustração. E essa frustração ela se dá muito porque a lei não traz alguns elementos que amparam o lado mais frágil dessa relação, que é o integrado. E aí, né, uma aspa aqui, dentro do Manual de Boas Práticas, que foi redigido, inclusive, em parceria com a entidade que representa os interesses da indústria, né, os interesses da integradora, até que o FONEAGRO se apresente a metodologia, cada CADEC deverá assegurar a viabilidade econômica, o equilíbrio dos contratos e a continuidade do processo produtivo, fazendo cumprir as decisões paritárias das CADECs. E aí, assim, muito se fala, né, dessa relação entre integrado e integradora, ser belicosa, ser difícil, mas não é isso, e aí a gente entende que nenhuma das duas partes quer e busca. O que a gente quer
é que haja uma correta compreensão do que é essa atividade e, é claro, né, uma justa remuneração da parte do produtor. E aí muitos dos problemas eles se dão no momento em que a gente não consegue fazer com que a CADEC imprima, né, o seu objetivo principal, que é trazer conciliação para as dificuldades apresentadas, principalmente da parte do integrado para com a integradora. E aí, para a gente avançar na nossa conversa, né, e passar para os digníssimos doutores aqui de uma maneira mais profunda discutirem o tema, a gente vai caracterizar um pouco o que é a avicultura no nosso estado, né? São Paulo é um importante player aí do segmento da produção avícola no Brasil, e a gente tem mais de 180 milhões de aves alojadas, né, com 17.600 propriedades, produzindo 1,6 milhões de toneladas de carne de frango e mais de 14 bilhões de ovos. 37 estabelecimentos industriais de abate, entre inspeção estadual e inspeção federal, e somente 5 CADECs estabelecidas. Né? Esse daqui é um mapa colorimétrico, aí, né, com adensamento, quanto mais forte for a cor, maior é o adensamento do alojamento de aves, e a gente percebe aqui que a gente tem no centro do estado, né, principalmente na avicultura de corte, no oeste do estado, a avicultura de postura, e aí a gente tem um ranking, né, de municípios com a maior quantidade de aves alojadas. Acho que é importante ressaltar aqui, para uma clareza do que é o negócio no estado, que em São Paulo nós não temos o conhecimento de integração na suinocultura e nem na avicultura de postura, somente na avicultura de corte. Nós temos alguns movimentos de parceria na suinocultura, mas que não se caracterizam como avicultura, como integração verticalizada. E aí, falando dos estabelecimentos, esse é o mapeamento da dispersão das unidades de abate, né, com uma concentração na região noroeste e no centro do estado. E a FAESP, em uma das suas incursões, fez também um mapeamento da base sindical ao longo das bases processadoras, né, das unidades de processamento, para fazer justamente um trabalho aí de formiguinha, de sensibilização para o estabelecimento de CADECs. Visto que esse tema é caro para casa e já há um bom tempo nós vemos trabalhando, né, inclusive o Dr. Thiago Meirelles, liderando aí esse processo de sensibilização, também junto aí às nossas bases. Essas são as CADECs constituídas no nosso estado, das quais nós temos conhecimento, e por meio do nosso núcleo, nós estamos dando algum tipo de suporte e orientação, né? 4 unidades aí do JBS, por meio da Seara Alimentos, e uma da Zanqueta, na região de Boituva. Aí, das ações institucionais promovidas, né, pelo sistema FAESP-Senar, foram realizadas aí mobilizações de campo com incursões ao interior, por meio de parcerias com os sindicatos rurais para sensibilizar os produtores, atuando naquelas CADECs já constituídas e também promovendo aí uma sensibilização para a constituição de novas CADECs. E aí o Dr. Thiago, também na companhia do Dr. Cláudio, que está conosco aqui, rodaram aí bastante o estado, num trabalho que nasceu ali ainda antes da pandemia. Nós atuamos também em nível estadual e nacional, por meio da nossa Comissão Técnica de Avicultura e Suinocultura, e a nossa participação ativa na comissão da CNA e no Encontro Nacional das CADECs, que é onde eu tive a oportunidade de, inclusive, conhecer o nosso digníssimo juiz, Dr. Thiago, que está com a gente hoje, numa belíssima exposição que ele fez para nós naquele momento. Também instauramos aqui o núcleo das CADECs de São Paulo, inspirado pelo Paraná, que já tem um trabalho longevo nessa matéria, que busca, né, aproximar as CADECs instituídas e aquelas localidades que têm intenção e estão trabalhando para a formatação das suas próprias comissões. Além disso, temos a capacitação por meio do Senar, né, com treinamentos, né, na área de técnicas de negociação, condução de reuniões e gestão de custos para orientar, inclusive, o pessoal que está representando os produtores no diálogo da CADEC. E de maneira agora inédita, né, para esse público, informar que a FAESP aderiu ao projeto CADEC Brasil, com uma formação de técnicos aqui do nosso sistema para dar apoio e suporte às CADECs, e a contratação de um consultor que vai atuar no estado de São Paulo, essa contratação em parceria com a CNA, né, numa proposta
que a CNA fez às federações, a Federação de São Paulo, por meio da sua comissão e da presidência, deliberou a nossa participação nesse projeto. Estamos na fase aí de encontrar o nome, né? Já fizemos algumas entrevistas, estamos na fase final aí para selecionar a pessoa que vai ser contratada e vai andar no estado, dando todo o suporte necessário para a melhor condução das atividades da CADEC e a melhor representação dos interesses dos produtores nessas comissões aí de conciliação. Por fim, aqui, e aí levantar a bola para depois os nossos especialistas arrematarem com a visão jurídica dessas situações, os problemas que a gente tem encontrado nas nossas rodas de conversa e nos acompanhamentos que a gente faz com os produtores, as nossas comissões e reuniões, né? A flagrante retaliação que a gente tem aos produtores, né, com pressão por penalização aos produtores que participam das CADECs, isso é fato notório em maior ou menor dimensão. Isso acontece, chega até a gente isso, e aí isso diminui o interesse do produtor de estar na CADEC, né, de levar o problema, e é claro, né, com a fragilidade da representatividade do produtor, a gente desequilibra essa relação. A seleção de produtores pelas indústrias, né, para criar um ambiente de CADEC que favoreça os interesses da integradora, as falhas da proteção legal, uma vez que a lei não prevê mecanismos coercitivos, né, que são capazes aí de gerar algum tipo de punição para o descumprimento unilateral das cláusulas contratuais, né, quando há um flagrante caso aí leonino de contrato, onde o produtor, ele em função do poder econômico ou do conhecimento técnico do qual ele não dispõe, ele realmente é colocado aí num corner e esmagado e não tem outra alternativa a não ser cumprir algo que ele não tem nem condição de atender. E aí a gente não tem um mecanismo legal para proteger o produtor de uma situação como essa. E aí, com uma fragilidade de representação dentro do ambiente de CADEC, a gente vê cada vez o produtor mais inferiorizado nessa relação. A recusa, né, da formatação e da formação dessas CADECs, como os senhores puderam ver, a gente tem 37 unidades de abate no nosso estado, e a gente tem o resultado aqui, né, uma informação da formalização de só 5 CADECs, quando a lei prevê que cada uma dessas unidades deveria ter uma CADEC. E aí, quando a gente aborda a situação, a gente tem, né, a informação dos produtores daquela região que a indústria ela realmente se nega a até mesmo iniciar um processo de discussão para a criação dessa CADEC. Aqui um ponto, né, trago inclusive numa discussão com o gestor da nossa área, que é a ausência de alternativas, né? O produtor ele faz um grande investimento, acreditando que ele vai conseguir fazer um número de lotes, e desse número de lotes receber uma boa remuneração para poder pagar o financiamento daquele grande investimento que ele fez para se tornar um integrado. E aí, na decorrência das muitas situações que a gente já trouxe aqui, ao encerramento dessa parceria, muitas vezes em função do episódio de retaliação, e o produtor ele fica completamente desamparado, muitas vezes endividado e sem ter a quem recorrer, uma vez que em função do planejamento comercial daquela indústria ou daquela área produtiva, uma outra empresa não vai se estabelecer e aí o produtor vai ficar com aquele investimento na mão e muitas vezes não vai ter nem como conseguir passar, porque se ele tentar vender a propriedade, talvez quem a compre não tem nenhum interesse de fazer o investimento na atividade de agricultura e aquilo acaba se tornando um ônus para o produtor. E aí, claro, a gente chega aqui no último ponto da nossa apresentação para concluir e passar para os colegas a desvirtuação dessa relação, né, com práticas que distorcem a natureza da atividade e prejudicam o equilíbrio contratual. E aí a gente tem uma situação recente que nos foi trazida por 2 sindicatos, que é um tratamento, né, completamente descaracterizado da relação de integração, onde o parceiro integrador acabou por reconhecer, mediante inclusive documentos, o integrado como um agente industrial, né, tornando completamente aí equivocada a relação com esse grupo de integrados. A gente está falando de um grande grupo de integrados e trazendo uma série de riscos, inclusive até mesmo para o integrador. Então, esses são os principais problemas que a gente tem recebido, tem tentado acomodar e, é claro, trazer respostas para a nossa base de produtores e orientações para que eles
possam resolver esses problemas dentro do seu ambiente de CADEC. Mas quando não há CADEC, isso tudo se torna ainda mais problemático e complexo. Eu agradeço novamente aqui, espero não ter feito uso além do tempo que me foi cedido, muito gentilmente cedido, e fico à inteira disposição aqui desse fórum para a gente continuar as discussões e trazer novamente sempre aí o ponto de vista daqueles que mais sofrem, que é do produtor rural, que é o que a nossa área lá, o Departamento Econômico, acompanha. Agradecemos muito aí do Dr. Thiago Meirelles, estamos à disposição. Bom, obrigado, Thiago. O Thiago é um baita técnico aqui da casa, sempre nos ajuda aqui com essas informações de campo, né? E acho que para fazer uma introdução à temática aqui no estado de São Paulo foi fundamental aí trazer esses dados, trazer as características aí da produção de aves aqui no estado de São Paulo. Então, eu queria passar agora a palavra para o Dr. Thiago Castelhano, para também fazer a sua fala aí sobre, relacionada a fundamentos jurídicos e estruturais dos contratos de integração. Dr. Thiago, por favor. Perfeito, doutor Thiago, muito obrigado. E aproveitar e pedir desculpa pelo meu ato falho. Eu acabei não cumprimentando nosso colega também, Thiago, né? Muitos Thiagos essa tarde de hoje, é um problema para todos nós. E sensacional sua fala traz vários insights para pesquisas, especialmente, Thiago, a parte do desvirtuamento. Vou falar bastante aqui hoje, no finalzinho da minha fala, sobre a pesquisa da CNA sobre esses desvirtuamentos. Interessante, quando você apresenta esse quadro das perspectivas das CADECs no estado de São Paulo, e a gente corre para os dados da ABAPA, né, Associação Brasileira de Proteína Animal, eles afirmam que 90% do processamento do frango no Brasil, ele se dá através de atividade integrada. Goiás também tem atividade integrada, por exemplo, nos suínos, muito forte na nossa região sudoeste do estado de Goiás, onde eu tive a oportunidade de ser juiz e trabalhar em algumas dessas ações envolvendo os contratos de integração. Isso nos revela que o modelo contratual da compra e venda no passado entre indústria processadora de alimentos e produtores rurais revelava uma extrema fragilidade jurídica, mas principalmente econômica nesse arranjo contratual, porque a indústria precisa essencialmente de matéria-prima orgânica, seja ela de natureza animal ou vegetal, para o desenvolvimento da sua atividade, para a transformação dela em produto final para o mercado consumidor. Mas essa terceirização, digamos assim, em que possibilita retirar os riscos biológicos de dentro da sua atividade, pensando em custos de transação, a gente traz o conceito econômico, trouxe um outro problema para a indústria processadora de alimentos, porque ela está no final da cadeia da produção e, afinal, seu sucesso ou insucesso da sua atividade econômica depende dessa matéria-prima. Eis aí que a gente passa a pensar, então, ali na década de 30, na década de 40, na figura da integração como essa unidade social, econômica, jurídica, que cria uma interseção entre produtor rural e atividade industrial. Mas a Nunziata viveu isso na criação da lei de 2016. Até a criação da lei, tínhamos dois problemas. Um resolvemos, o outro nós não resolvemos. Primeiro problema de insegurança jurídica. Havia-se, na época, discussão se havia ou não uma relação de trabalho, se vislumbrava uma subordinação, uma habitualidade, onerosidade, pessoalidade entre o produtor rural e a indústria processadora de alimentos, e essa insegurança fazia com que os tribunais do trabalho das suas várias regiões, ora decidissem pelo reconhecimento de vínculo, ora negando o vínculo, e nesse ponto a lei foi clara que não temos relação trabalhista. Essa insegurança foi totalmente afastada. Mas a segunda causa que a gente olha para a lei e percebe da criação da norma, nas discussões travadas ali em 2015, 2016, estampada no forte dirigismo contratual que nós temos na lei de 2016, é claro que é o abuso do poder econômico, e aqui eu uso como uma expressão muito grande, muito larga, no qual eu incluo hipossuficiência do produtor rural e dependência relacional do produtor em relação à atividade industrial. E a gente precisa separar alguns conceitos, doutor Juan, sobre hipossuficiência e vulnerabilidade.
Hipossuficiência é um estado pessoal do produtor rural. Segundo a pesquisa Último Censo Agropecuário do IBGE, nós estamos falando de cerca de 77% de pequenos e médios produtores rurais vinculados a atividades integradas. Por outro lado, estamos tratando de empresas multinacionais que faturam mais de bilhões de dólares por mês. Essa hipossuficiência econômica faz com que também haja uma hipossuficiência jurídica, faz com que também haja uma hipossuficiência técnica. E numa relação contratual, a hipossuficiência te coloca numa posição de vulnerabilidade. Ser hipossuficiente te coloca numa posição de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, no conceito denotativo, é a possibilidade de sofrer um ataque. Sofrer um ataque por aquele parceiro contratual que detém o domínio econômico, detém o domínio financeiro, detém o domínio técnico, detém o domínio jurídico. Agravado, essa relação na integração, agravado pelo que eu chamo de dependência relacional. A realidade da produção integrada de São Paulo e de Goiás, por exemplo, nos apresenta uma concentração econômica muito grande de polos de integração, onde o produtor rural planeja sua atividade para fornecer com exclusividade a sua matéria-prima de origem animal, de origem vegetal, com exclusividade, e se coloca numa posição secundária, numa posição de submissão, porque, havendo o rompimento da relação contratual, é decretada automaticamente a falência desse produtor rural. Vamos pensar, Tiago, na relação de aves. Eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de visitar a produção integrada de aves aqui no estado de Goiás, uma produção com uma única indústria processadora de alimentos, que congrega, num raio máximo de 30 quilômetros de distância da sede da indústria, centenas de pequenos produtores rurais em atividade da avicultura. E a atividade da avicultura tem uma particularidade, tem uma característica, porque a maior perda da ave se dá, e nós temos um técnico aqui na mesa que não vai me deixar mentir, no momento da apanha dessa ave e no momento do transporte dessa ave. Se eu tenho um rompimento unilateral dessa relação contratual, colocando o produtor rural nessa situação pessoal, ele não tem como, em breve espaço de tempo, ou melhor, vou retificar, ele não tem como, em tempo nenhum, deslocar ou vender 8, 10, 12 mil aves alojadas para uma outra indústria processadora de alimentos, porque nessa situação, aqui no estado de Goiás, a mais próxima está a 350 quilômetros. Então, veja bem, a criação da lei foi pensada para conter, para diminuir, para restringir, para equilibrar um abuso do poder econômico que decorre da hipossuficiência do produtor rural e da dependência relacional desse produtor à atividade integrada, à integradora no qual ele planejou a sua própria atividade. Esse abuso do poder econômico conduz, portanto, à assimetria na elaboração do contrato e todos esses comportamentos abusivos que foram identificados por pesquisa da Confederação Nacional da Agricultura, e eu vou fazer referência a ela já sobre isso. E aí, doutor Juan, doutor Tiago, a gente consegue perceber que o interesse jurídico tutelado na lei de integração é o combate ao abuso econômico, é diminuir a vulnerabilidade desse produtor rural, tentando, olha, nós estamos no gerúndio, tentando harmonizar essa relação entre integrado e integradora. Mas, infelizmente, lei nova, tem apenas 9 anos de idade, caminhando, maio do ano que vem completa os 10 anos, nós ainda estamos vivendo no momento dessa lei em que pese de 10 anos de idade, ainda de redescoberta de relações jurídicas, se elas estão ou não sob relações de integração. E eu recebo, doutor Juan, dúvidas de pessoas de diversas atividades. Dúvidas simples, como, por exemplo, olha,
Eu tenho um cliente que é um pequeno produtor de vinho na Serra Gaúcha, ele tem prêmios internacionais, ele produz a uva, industrializa e comercializa em nome próprio, e ele propôs ao seu vizinho territorial, eles são propriedades confrontantes. Ele propôs a esse vizinho uma parceria, que parceria não é no sentido técnico do Estatuto da Terra, não. Parceria no sentido vulgar. A parceria que esse vizinho vai produzir essas uvas, vai, sob orientação desse grande produtor de vinho, vai entregar essas uvas, ele vai comprar essas uvas, vão fazer um contrato de exclusividade. E aí, eu estou ou não diante de uma relação de integração? Essa promessa de compra e venda com exclusividade, no qual... alguém já está com o áudio aberto. No qual há essa interseção de um vizinho sobre o outro, isso caracteriza ou não caracteriza contrato de integração vertical? Já está se perguntando, já há um movimento que se pergunta se a atividade do produtor rural que entrega a cana-de-açúcar, a vinhaça lá para a indústria, para a usina sucroalcooleira, também seria ou não um contrato de integração, doutor Juan? E nessa busca dessa pergunta, desse estabelecimento de uma epistemologia básica sobre contrato de integração, para a gente conseguir afirmar quais são os elementos, eu tenho uma proposta. Primeiro, o elemento pessoal. Artigo 2º, incisos 2 e 3 da Lei de Integração, apresenta os elementos pessoais no qual o integrado é produtor rural, integrador é indústria ou comércio. Segundo, também previsto na lei, é uma relação planejada, ou seja, a produção da matéria-prima é planejada entre duas partes, antes, durante e depois. Há um planejamento conjunto do que vai produzir, o local da produção e, o mais importante, como vai ser essa produção. Terceiro, também está no artigo 4º, lá da nossa lei de integração. A gente percebe que deve haver, para a perspectiva do produtor rural integrado, um projeto específico e destinado a atender aquela indústria integradora. Tanto que a previsão do projeto específico e destinado, no qual há uma manifestação do integrador que indique ou concorde com esse estudo de viabilidade, é uma previsão obrigatória no artigo 4º, se eu não me engano, inciso 3. Bom, na minha perspectiva, nós temos um quarto elemento, que é a criação de uma matéria-prima exclusiva. Aquele frango, aquele suíno, aquele animal, aquela uva, aquele tomate, ele nasce de um planejamento prévio e é produzido conforme orientação técnica da indústria processadora de alimentos. O quinto elemento que está conectado, a fixação de controle de qualidade dos insumos pelo integrador, é uma cláusula obrigatória lá no artigo 4º. Sexto critério, interlocução econômica financeira entre integrador e integrado. Tem que haver, nessa interlocução econômica financeira, uma fórmula de cálculo da eficiência da produção, do desempenho da produção para a remuneração do produtor, algo que a gente não vê simplesmente na compra e venda. E, claro, uma relação de longo prazo e, por último, uma criação de obrigações entre integrador e integrado no sistema de produção, e aqui eu falo especialmente sobre o compartilhamento do manejo. 7 elementos que eu olho para essa relação social, interpreto ela e digo para esse produtor de vinho do Rio Grande do Sul: olha, você não está numa relação de integração, não se preocupe, é apenas uma compra e venda de safra futura com exclusividade, não precisa, para essa situação, criar CADEC. Bom, falei sobre abismo econômico, falei sobre esse porte dessas grandes indústrias, da hipossuficiência do produtor rural. E aí, doutor Juan, doutor Tiago, eu olho para a lei e, na minha concepção, nós temos um forte dirigismo contratual, nós temos, talvez, o único código de proteção do produtor rural no direito brasileiro. O produtor rural, infelizmente, está jogado na autonomia privada e os seus riscos biológicos das suas relações contratuais
salvo no contrato de integração, eu identifico no contrato de integração 5 eixos normativos que funcionam como um contrabalanceamento econômico e financeiro do contrato, com muitas necessidades de ajustes. Eu vou falar desses ajustes. Primeiro eixo normativo do artigo 3º é a fixação de uma premissa da remuneração. Eu saio da autonomia privada pura e simples, do liberalismo econômico clássico, e trago para dentro da lei a necessidade de se interpretar o contrato de integração com justa distribuição do resultado como princípio orientador. É claro que, para mim, como magistrado, como juiz, haverá uma extrema dificuldade interpretativa em preencher o que significa justa distribuição do resultado na integração. Ele se utiliza, o legislador, de uma norma axiológica, intervindo nesse resultado financeiro e econômico, e havendo disputa sem consenso, sem autorresolução do conflito entre indústria processadora de alimentos e produtores rurais, caberá ao juiz resolver e dar a justa distribuição da decisão no caso de um conflito desse. Temos, por exemplo, na cidade de Rio Verde, doutor Tiago, um conflito envolvendo uma associação de produtores rurais que, na época, representava aproximadamente 280 produtores rurais contra a indústria processadora de alimentos, e o ponto da discussão envolvendo essa demanda judicial é a famigerada planilha de custos, que vai redundar lá no valor de referência, que vai redundar no pagamento da remuneração da atividade da integração. Segundo eixo normativo, que nos mostra que a lei de integração ela tem forte dirigismo contratual, é a preocupação com a fase pré-contratual, a exigência da disponibilização do documento de informação pré-contratual, com informações sobre como será o contrato de integração, caso o produtor tenha interesse em se tornar um integrado daquela cadeia produtiva. O artigo 9º, trata do DIPC, vai falar que deverá constar nesse documento, por exemplo, como funciona esse sistema de produção, quais serão as atividades desempenhadas, quais são os requisitos necessários sanitários e ambientais, estimativas de investimento, quais matérias-primas, ou aqui eu vou trocar por insumos, quais insumos serão recebidos pelo integrador. E aqui eu coloco já uma nota de reflexão: se não houver a validação do documento de informação pré-contratual pelas CADECs, e na pesquisa da CNA isso é revelado, que a maioria dos entrevistados produtores rurais, integrantes de CADEG, afirmaram que esses documentos não são apresentados para validação, se há responsabilidade civil, contratual, da indústria processadora de alimentos em razão de um projeto apresentado pelo produtor rural, executado pelo produtor rural, que lhe causa um prejuízo econômico financeiro nesse projeto, um projeto esse que não foi elaborado segundo as estimativas de investimentos validadas por uma CADEG. Teria ou não a indústria processadora de alimentos responsabilidade contratual quanto a esse investimento? Pergunto mais, doutor Tiago, a instituição financeira que libera recursos controlados ou livres, com base nesse projeto, lá vai precisar de um projeto para obter um crédito para esse tipo de atividade, ela também responde se ela libera o crédito para um projeto sem documento de informação pré-contratual validado pela CADEC? Eu não tenho resposta para isso agora. Terceiro eixo normativo está na formação do contrato, através do artigo 4º, que determina que o contrato deverá ser escrito com cláusulas claras, precisas, em ordem lógica, e ele arrola 16 cláusulas contratuais obrigatórias. Quarto eixo normativo, estamos na fase da execução do contrato. Não temos nenhum similar no direito brasileiro, como nós temos na integração, da obrigação do parceiro de apresentar a cada ciclo produtivo o relatório de informação da produção integrada, com um relatório detalhado sobre quais foram os insumos entregues, quais são os indicadores técnicos, quantidade produzida, índice de produtividade, resultados financeiros, entre outros dados. Esse relatório traz mecanismo de
transparência essa relação, visando sempre equacionar a hipossuficiência e, consequentemente, impedir que essa hipossuficiência deixe o produtor cada vez mais vulnerável. Ele já é hipossuficiente, ele já é vulnerável. O RIP vem para diminuir essa vulnerabilidade, para ele não sofrer ataques abusivos no momento da sua remuneração. Quinto eixo normativo é o apoio externo à relação contratual através de duas figuras, o FONIAGRO e a CADEG. Bom, CADEG, os senhores todos estão acostumados, órgão sem personalidade jurídica, faz parte da integração para desenvolver 3 atividades que estão no seu nome: acompanhar o desenvolvimento da relação da integração, contribuir para o seu desenvolvimento, ele acompanha. Nesse acompanhamento, ele contribui para o desenvolvimento, para que essa integração cresça, para que essa integração evolua, e, havendo conflito nesse acompanhamento e nesse desenvolvimento, a conciliação dos conflitos dentro da integração. Há autores que afirmam que se trata de uma natureza de um dispute board, mas, na minha visão, é um dispute board à brasileira. A doutora Nunziata, na obra dela, faz referência à criação das CADEGs, inspiradas lá no direito italiano, e o fundamento da CADEG é, mais uma vez, como todos os eixos normativos da lei de integração, atacar o desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, mas aqui tem um outro fator, na minha visão. Também tem como objetivo atender à velocidade que a integração exige em razão dos riscos biológicos que decorrem da atividade. Então, vamos lá. CADEG, aspectos econômicos, CADEG, aspectos biológicos da atividade da integração. No aspecto econômico, a CADEG vai tutelar, vai exercer um forte dirigismo na relação contratual, acompanhando o seu desenvolvimento, avaliando o cumprimento de encargos e obrigações e, talvez, a cláusula mais importante da CADEG, fixando o valor de referência. Claro, temos outros, definição de requisitos financeiros, validação de documento, mas, para mim, talvez o papel mais importante é a fixação do valor de referência. Mas a CADEG também tem o papel de orientar a produção integrada a tomar decisões rápidas e imediatas pelo integrador ou pelo integrado, sob pena de perda do próprio bem, lá do produto do animal que é objeto do manejo. Vamos pensar, por exemplo, no estado de Goiás, imagino que São Paulo também deve ser, o lote de frango ele é produzido em 42 dias, o frango de corte. A decisão de alojamento ou não, de abate ou não, a decisão de sacrifício ou não de todos aqueles lotes que estão alojados na mesma granja, pode ser objeto de uma divergência entre o técnico da integradora e o técnico da entregada, ou o técnico da entregadora e o produtor integrado, o produtor rural que está ali com a sua família naquele manejo. O atraso de uma decisão dessa pode ser capaz de causar um grande dano. E, em tese, não que esteja funcionando, e, em tese, caberia a CADEG, numa reunião extraordinária, tomar essa decisão consensuada e informar as partes envolvidas. Afinal, nós estamos ali com representantes das partes envolvidas. Bom, composição paritária, representantes de integrado e integrador, não há mínimo e máximo, e a gente espera que isso venha através de um regimento interno. Mas aí a CNA, em 2 pesquisas, esse ano vai ser divulgada a 3ª pesquisa, tanto em 2022, quanto 2023, quanto 2024, ela fez pesquisas com produtores rurais em aproximadamente 95 CADEGs espalhadas por 8 estados brasileiros e o Distrito Federal. Cerca de quase 70% dessas CADEGs vinculadas à avicultura e 30% à suinicultura. E eu fiz um recorte. A pesquisa é muito grande, é muito extensa. Eu já escrevi um artigo sobre essa pesquisa, já foi publicado, mas eu vou fazer um recorte sobre algumas respostas dadas por esses produtores rurais, Tiago, que revelam o seu temor e o desvirtuamento que você apresenta na sua primeira manifestação. Nas perguntas feitas foi se na sua CADEG os produtores rurais têm plena autonomia para indicar os representantes. 20% disseram que não. Isso é um número muito alto.
que retira a possibilidade do produtor rural de se ver representado dentro da CADEG. Perguntado se os representantes da integradora permitem que um técnico ou um não integrado seja membro da CADEG e participe das reuniões, mais de 30% disseram que não. Isso é um absurdo. Isso é desvirtuamento. Ali há uma representação. O produtor indica quem ele quer que fale no seu nome na reunião da CADEG. Outra pergunta. Os representantes dos produtores rurais na sua CADEG já foram retaliados ou perseguidos por terem se manifestado em defesa dos produtores? Mais de 50% disseram que sim, que sofreram retaliação ou perseguição. Isso é conectado com a próxima pergunta. Se os representantes dos produtores se sentem inibidos de se manifestar na CADEG. 40% da pesquisa disseram que sim, se sentem inibidos. E essas duas constatações, elas são estarrecedoras. A gente percebe na pesquisa que a maioria das CADEGs revelaram perseguição, retaliação contra esses representantes desses produtores rurais, o que fragiliza cada vez mais o produtor, torna ele cada vez mais vulnerável em discutir as cláusulas financeiras do desenvolvimento da relação da integração. Vou prosseguir. Foi perguntado se na ata da CADEG são registrados os posicionamentos, as opiniões e as manifestações dos produtores rurais. 80% disseram que sim, maravilha, mas 20% disseram que não. E aqui, não dá tempo da gente tratar aqui, mas eu defendo na minha obra, quando eu falo sobre CADEG, que uma das essências da CADEG é servir, Tiago, como testemunha ocular do acompanhamento da atividade. Numa CADEG no mundo ideal, funcional, que atende sua função epistemológica prevista pelo legislador, todos os registros de todas as reuniões deveriam permitir... vamos lá. Todas as reuniões deveriam permitir manifestações dos representantes ou técnicos indicados pelos representantes, e todas as manifestações, opiniões, requerimentos, opiniões contrárias, especialmente das indústrias, deveriam ser registradas para a gente formar aqui um acompanhamento dessa integração, para se lá na frente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou daqui a 5 anos, nós voltarmos nessas discussões, a gente ter uma memória histórica do que foi discutido. E eu ouvi da boca de um advogado, num evento sobre integração, que advoga para as integradoras, que ele disse que discorda, porque isso pode inibir discussões ou debates no futuro. Bom, inibe discussões e debates no futuro, modéstia à parte, para quem está de má fé, para quem não está pensando no processo da integração como um local de diálogo, como um local de conciliação, como local em que o legislador escolheu, como um dos princípios, a justa distribuição dos resultados. Quem tem o que esconder vai defender que a CADEG não tem que guardar nada, não tem que registrar nada. É uma reunião que começa, se desenvolve, termina, e no dia seguinte, se você perguntar o que aconteceu, ninguém vai saber responder. Outra pergunta, se os parâmetros técnicos e econômicos são enviados pela integradora CADEG para validação e uso no DIP. Quase 70% das CADEGs responderam que não. O documento de informação pré-contratual, previsto no artigo 9º, é um documento essencial para que produtores rurais que queiram fazer parte daquela cadeia produtiva, daquele sistema integrado, tenham noção dos problemas e dos riscos que enfrentarão na atividade da relação da integração. Outra pergunta, se as fórmulas de remuneração dos produtores integrados são claras, permitindo que o produtor, com os dados e parâmetros, calcule lote e valor. Olha isso, quase 60% disseram que não. A falta de transparência na remuneração, e aqui especificamente quanto a dados e parâmetros de fechamento de lote e o cálculo do valor a ser pago. E aí agora eu já vou deixar para eu não precisar fazer uma outra fala, mas eu já vou deixar reflexões, doutor Tiago, o nosso Tiago, o técnico da Senar, doutor Juan,
deixar reflexões para o futuro. Vamos lá. Vou deixar algumas perguntas. A ata da CADEC vincula o que a CADEC decide consensual, integrador integrado, são obrigados a seguir? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Princípio da boa-fé objetiva, a CADEG faz parte do contrato, são representantes de integrador integrado, falam em nome de integrador integrado. Então, na minha humilde opinião, sim, tese, a minha proposta é que a ata da CADEG, o que for decidido, tá? O que for equacionado, sim, vincula. Se no contrato de integração vertical a remuneração do produtor rural ela pode ser diferente, pode ter bonificação, pode ter prêmio, pode ter arranjos contratuais diferentes, na minha opinião, também não. Há uma previsão expressa do artigo 4º do inciso 8, que a integração se forma como uma remuneração no todo unitário, e eu não posso ter esse tipo de comportamento. Aí aqui eu não tenho resposta. Responsabilidade civil da CADEC, dos seus indicados, dos seus membros, da integradora ou da instituição financeira, frente ao documento de informação pré-contratual que foi referenciado pela CADEC, mas não correspondeu à realidade do planejamento do produtor rural. Os membros da CADEC respondem pessoalmente, já que não tem personalidade jurídica, ou essa responsabilidade recai sobre as integradoras? Não tem resposta. Nós precisamos pensar. Temos que pensar também se nas remunerações, nas remunerações, vamos reformular, as cláusulas de confidencialidade dos produtores rurais, especificamente quanto às suas remunerações. É a tentativa da integradora de tratar cada um individualmente, sob o argumento que cola e é bonito da meritocracia, cria contratos de integração que têm confidencialidade e afirma que não pode compartilhar os dados econômicos financeiros de produção do produtor integrado sobre a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação virou o pano, virou a justificativa para se desfazer da relação de integração. Como é que numa relação que tem segredo, como é que numa relação entre produtores rurais que tem segredo, como é que a CADEC vai fazer estudos de análise, de avaliação econômica? Como é que ela vai acompanhar o sistema integrado? Como é que ela vai fazer que esse sistema integrado se desenvolva para crescer, para que a remuneração seja melhor, para que aqueles produtores rurais possam alojar mais animais? Isso acaba com a essência da integração. Isso é tornar o produtor rural, sob a justificativa da meritocracia, e alguns produtores compram essa palavra, meritocracia, é uma palavra bonita, sob a justificativa da meritocracia, eu esvazio o senso coletivo da integração e torno ele cada vez mais vulnerável, porque hoje ele recebe o bônus pela meritocracia, mas daqui a 2 anos eu posso ter uma mudança unilateral na relação contratual. Essa mudança unilateral sequer foi passada pela CADEG, porque eles conseguiram esvaziar a CADEG, e ele vai questionar, mas e a CADEG que não funciona? A CADEG que não funciona porque o senhor contribuiu para o não funcionamento dela. Aí eu posso também trazer a falta do projeto de viabilidade, quando da assinatura da integração, tem qual tipo de consequência? É um absurdo, porque há quem diga que o projeto de viabilidade é meramente ilustrativo. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Projeto de viabilidade é o que dá viabilidade econômica da integração para se atingir a meta da integração, que é a justa remuneração do produtor rural. É o projeto que fixa preço, valor a ser pago, descontos, etc. E, para finalizar, a responsabilidade das agroindústrias no caso da falta da CADEG. Tiago, na sua exposição, você faz referência a isso. Nós estamos hoje vivendo num limbo jurídico em que não há previsão de sanção normativa para na lei de integração contra a indústria processadora de alimentos, no caso de não criação de CADEG, que dirá no caso de esvaziamento doloso dentro das CADEGs. Nós não temos respostas, nós estamos precisando de cabeças pensantes, como o doutor Juan, doutor Anuziata, doutor Tiago Meirelles,
entre outros, o Edson, que está aqui presente aqui com a gente também, que é um técnico muito competente aqui no estado de Goiás. Nós estamos precisando dessas cabeças para a gente pensar para o futuro de como essas indústrias devem ser responsabilizadas na ausência da instalação da CADEG ou no próprio esvaziamento da CADEG, como nós vimos na pesquisa da CNA. Espero não ter passado muito do nosso tempo. A ideia é a gente trazer as contribuições e não tornar o nosso debate muito cansativo. Agradeço, doutor Tiago Meirelles. Devolvo a palavra ao senhor. Obrigado, doutor Tiago. Mais uma vez aí agradeço pela brilhante explanação aí sobre o tema. Já acompanhei a sua fala em outros diversos congressos aí com essa temática e sempre fico com essa impressão que realmente é um tema muito complexo e às vezes ele é abordado no âmbito de um congresso com muito pouco tempo para ser falado, né? Então, assim, ele é um tema complexo e as dificuldades que são apresentadas continuamente, né, elas precisam de tempo para a gente discutir. Então, eu agradeço aí a sua presença, a presença também da doutora Nunziata, porque para nós aqui que representamos os produtores rurais é fundamental a gente ter a visão de pessoas que querem resolver o cenário, né? De pessoas que buscam a justiça aí, não para trazer talvez um cenário melhor para o produtor, mas para trazer a paridade mesmo, aquele equilíbrio que a gente precisa nessa relação contratual. Então, sua fala reflete muito isso. E agradeço aí a sua participação e colaboração no nosso webinário aqui, viu? Posso Muito fazer obrigado. uma última colocação? Claro. E no evento do IBDA, dia 31 de março desse ano lá em São Paulo, eu fiz um recorte específico sobre a pesquisa da CNA, fiz algumas críticas e apontei ali alguns caminhos de responsabilização. E o interessante é que eu fui procurado por uma pessoa muito importante na integração no Brasil, e ela manifestou, me ligou, mandou um WhatsApp, perguntou se podia conversar comigo, manifestou de uma forma muito educada, obviamente, uma preocupação que eu estaria ali, entre aspas, advogando a tese, ou Nunziata, do desmonte da integração. Eu falei, bom, então o senhor assistiu outra palestra, porque nós estamos em lugares diferentes, nós estamos falando de coisas diferentes. Nós temos que partir da premissa do reconhecimento da integração, como, não é verdade? Como uma conquista social, uma conquista econômica de todos os agentes que estão envolvidos. Esse ponto, nós já passamos esse ponto. A gente precisa olhar para a integração, para o aperfeiçoamento do vulnerável. O vulnerável é o produtor rural. Nós não temos nenhuma indústria processadora de alimentos hoje no Brasil com situação de vulnerabilidade. Nós só temos o produtor rural. E o papel das federações que representam produtores rurais, do Senar, da FAESP, da CNA, é exatamente pensar nesse espaço, com diálogo, com ponderação. E eu estou no meu papel privilegiado, aqui eu vou invocar meu papel privilegiado de juiz de direito, que eu não advogo para ninguém. Eu não tenho tese para produtor rural, eu não tenho tese para a indústria processadora de alimentos. Meu compromisso é com o meu poder judiciário do estado de Goiás e com o povo do estado de Goiás nas causas que vêm à minha mesa. Eu não advogo, eu não faço proselitismo profissional, né? Porque eu advogo para a OAB e eu tenho muita imparcialidade, muita responsabilidade. Mas desculpa te interromper, doutor Tiago, só para fazer um registro que eu não propago desmonte de integração, não propago. Eu propago a gente aperfeiçoar para olhar para uma parte que é vulnerável e nessa relação produtor rural, e quais outros mecanismos de responsabilização a gente pode pensar para diminuir essa vulnerabilidade. Claro, isso fica muito claro, doutor Tiago, inclusive porque o equilíbrio, ele busca exatamente essa continuidade, né, da atividade, fundamental. Então, para mim, não ficou essa impressão, viu? Nunca ficou essa impressão. Acho que realmente aí ele deve ter visto uma outra apresentação aí de um outro Tiago. A gente viu que tem muito Tiago aqui, pode ter sido um outro Tiago que falou isso. Bom, obrigado, doutor Tiago. Eu queria passar agora a palavra para o doutor Juan. Doutor Juan também, que é um advogado muito atuante aí na matéria, também em prol aí dos produtores rurais aí no estado do Paraná, participou muito desse processo de implantação das CADEGs aí. Eu tenho certeza que vai trazer uma experiência bem relevante aqui para o nosso webinário. Doutor Juan, passa a palavra para você e obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez. Eu vou compartilhar aqui, então, um material rapidamente com vocês.
Me avisem apenas se já está apresentando. Tá, acho que é só colocar no modo agora sim, ó, Juan, estamos vendo. Ok. Ok, então, mais uma vez, boa tarde. Obrigado pelo convite, Dr. Tiago Meirelles. E também é um prazer estar conversando aqui sobre esse tema. Eu vou ser bem objetivo aqui com vocês, apresentar aqui algumas novidades e até mesmo algum ponto de vista de alguém que está há praticamente 10 anos, aí há mais de 10 anos, falando sobre integração, assessorando produtores, né? Ultimamente estava como membro das Cadex e do Foniagro do Tabaco, então eu posso até trazer um pouquinho de experiência com relação à parte do tabaco aqui no Sul, né, que é muito forte, né? Mas eu já resumo para vocês que só muda a cadeia, os mesmos dilemas eles se aplicam para todas as cadeias, né? Eu vou ser bem objetivo aqui com vocês, pegar algumas questões que foram faladas tanto pelo Tiago Rocha quanto pelo Dr. Tiago Castelhano e já iniciar falando aqui com vocês e trazendo, né, informações sobre a importância desse sistema de integração de aves e suínos, aqui é a fonte, a BPA. Então, para não deixar dúvida nenhuma, já que pode ser que a gente possa ser confundido com alguém que possa falar que está querendo desmontar a integração, né? Não é o meu objetivo, eu venho trazer dados aqui sobre a importância desse modelo contratual que é a integração vertical, né? E eu vou ser bastante didático aqui. Eu sei que tem muitos que já conhecem o que é a integração, o que ela significa, né? Quais são as principais cadeias que elas se utilizam desse modelo contratual, mas eu quero trazer mais esclarecimentos sobre essas cadeias que elas são bastante complexas, porque mesmo depois de quase 10 anos da lei da integração, ainda tem alguns institutos que até mesmo produtores não sabem, né? Membros de sindicatos não sabem. Então, como a gente tem um público aqui, tanto de advogados da comissão da OAB, quanto até sindicatos rurais aqui do próprio sistema da FAESP, eu pretendo ser bastante objetivo, mas trazer esclarecimentos sobre alguns temas aqui que já foram abordados, mas não vou me delongar, prometo, né? Aquilo que o Dr. Tiago Castelhano já falou sobre que 90% do sistema de produção de aves e suínos é integrado no Brasil. E aqui eu trago para vocês um print que eu tirei lá do site da BPA, que esses aqui são os associados da BPA. Não estou fazendo propaganda para a BPA aqui, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: afinal de contas, a lei da integração e as CADECs, para quem que elas se aplicam, né? Eu falo isso porque no nosso sul aqui, mas também em outras regiões, tem muitas cooperativas. E para as cooperativas não se aplica a lei da integração e as CADECs. Então eu deixo aqui, por exemplo, quando você vê você que é profissional que pretende atuar, que já atua nessa área ou tem alguma dúvida, procura saber se é um sistema de integração mesmo ou uma cooperativa, né? Porque para as cooperativas não vai se aplicar tudo aquilo que a gente está falando agora, já falou, né? Não se aplica para o sistema de cooperativas pelo ato cooperado, né? Lá de 1971, e está isso, inclusive, no parágrafo único lá do artigo 1º da Lei da Integração, tá? Isso é bastante importante quando eu falo, principalmente aqui no Sul, que as cooperativas têm um papel muito importante, mas elas se espalham, né, para o Brasil inteiro. E trazendo aqui um pouquinho mais de clareza sobre o que é o Foniagro e o que é uma CADEC, né? Eu trouxe aqui um exemplo de mapa, né? O Foniagro ele é um Fórum Nacional de Integração, ele é por cadeia produtiva, né? Então, para aves e suínos existe apenas um Foniagro, Fórum Nacional de Integração, e para o tabaco, por exemplo, existe um Foniagro especificamente do tabaco. Existe uma diferença bem interessante quando a gente vai aplicar no tabaco, né, que só envolve o sul do país por conta da produção, mas o Foniagro, a ideia dele ele é abranger a nível nacional todos o sistema integrado de aves e suínos, sejam
de cada estado, cada unidade produtiva. Agora, quando a gente vai falar de CADEC, nós temos que analisar cada unidade produtiva, né? O Thiago Rocha apresentou aqui, né, um mapa do estado de São Paulo, onde estão localizados os frigoríficos, aonde deveria ter CADEC e não tem. Por que deveria? Porque a lei manda, né? A lei estabelece, e eu fico curioso, por exemplo, nesses locais onde não tem CADEC, como que vai ficar, por exemplo, a aplicação da resolução CMN lá do Banco Central, né? Que exige lá, trouxe algumas especificidades com relação ao DIPC, né? Para novos investimentos. Eu fico curioso como que vai se aplicar nesses casos, qual vai ser a justificativa, né? Enfim, então, quando a gente fala em FONEAGRO, são todas as CADECs representadas num fórum nacional dentro daquela cadeia produtiva, e quando a gente vai para a CADEC, a gente tem que analisar as unidades produtivas que atuam em sistema de integração. Lembrando que em cooperativas isso não se aplica, né? Aqui a gente também tem que ser um pouquinho mais específico quando a gente vai falar de sistema de produção, né? Então, quando existem sistemas de produção, por exemplo, o Thiago Rocha já falou que não tem, né, o sistema de suinocultura no estado de São Paulo, mas existem, por exemplo, em outros cenários aí para, eventualmente, algum advogado que vai atuar ou algum assessor que vai atuar em algum outro estado, que existe o frango griller, existe o frango pesado, existe postura, né, matriz e recria, então vai ter CADEC. Então, por exemplo, no estado do Paraná, nós temos lá alguns municípios em que a gente tem frango de corte, uma CADEC de frango de corte, e também tem uma CADEC de matriz e recria. E aí a gente vai para os sistemas de produção de suínos, em que lá num único município tem um abatedouro lá de um frigorífico, em que ele vai ter o PD, o PL, ciclo completo, crechário, né, terminação. Então, em um único frigorífico, nós vamos ter, por exemplo, 5 CADECs, né? Em cada sistema vai ter os seus produtores, justamente falando a sua linguagem e os seus parâmetros econômicos, os seus parâmetros técnicos, né? Então, quando a gente vai para o frango, também se aplica a diferença entre frango griller, frango pesado, né? O frango griller é um frango um pouquinho menor, com 28 dias mais ou menos esse ciclo de produção. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração quando a gente vai falar em CADEC. E agora, trazendo ainda um pouquinho mais de ilustração de como que é formada a CADEC, eu volto a dizer por que eu ainda insisto em trazer isso, porque muitos, andando por aí, verifica-se que muitos não conhecem o que é CADEC, né? Ainda que seja produtor, ainda que seja representante, né? Não sabe o que é uma CADEC, para que ela serve. Então, eu gosto de trazer essa ilustração, por exemplo, que a CADEC ela tem a figura do coordenador representante, dos representantes dos produtores, né? Mas ela tem o coordenador representante dos representantes da indústria. E aí, quando a gente fala em CADEC, é a comissão, não é somente os produtores. É muito comum ter esse equívoco que CADEC é somente os produtores, né? Ou CADEC é somente a associação. Nós vamos ver que dentro da CADEC eu posso ter produtor que não é associado à associação, né? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, basicamente, uma CADEC, ela é formada, né, por representante, ou tendo um representante coordenador, e aí tem os seus membros titulares e suplentes, geralmente de 3 a 5 titulares e suplentes, depende muito da integração em si, né? E esses representantes, eles representam uma unidade industrial produtiva que geralmente tem aí mais ou menos uns 150 produtores integrados. Eu acredito que em São Paulo talvez seja um pouquinho menos, né? Mas aqui no Paraná ou no Sul, por exemplo, nós podemos ter, por exemplo, uma CADEC, esses 5 a 10 representantes, eles representando basicamente 400 produtores, né? Lá, a gente, dependendo da unidade que a gente vai de suinocultura, 500 produtores, né? Então, e aí eu trago um recorte sobre a importância dessa pessoa que está dentro da CADEC, desses representantes, porque um único produtor, às vezes ele pode ter aí
um empreendimento, aí um núcleo de aves, por exemplo, que vale ali em torno, mais ou menos, aí uma média de 1,5 milhões, né? 1,5 milhão. E aí a gente começa a analisar que os membros representantes de CADEC, eles têm uma responsabilidade muito grande quando eles estão ali fazendo as suas negociações perante a agroindústria, os seus representantes da agroindústria, eles não são somente representantes do empreendimento deles, eles são representantes de empreendimentos milionários que se estendem ali, então a gente pode ter a representantes, eles tendo obrigações, responsabilidades muito sérias. E eu gosto de trazer isso, principalmente para trazer a importância dessas pessoas que estão ali, que não é para trazer o seu negócio, o seu empreendimento, mas sim analisar que você é um representante de empreendimentos milionários que você está representando aí, basicamente. E isso eu estou falando somente do empreendimento, né? Não estou falando ali da terra em si, né? Do quanto que vale a terra, mas somente com relação ao empreendimento. Então, e fica uma análise até mesmo para os advogados, assessores e membros de sindicatos que estão aqui do sistema sindical patronal, que quando se falar em CADEC, analisar sobre a responsabilidade que se tem quando se está perante essas comissões, né? E aí, trazendo um pouquinho mais de informação com relação à CADEC, a CADEC ela vai ter o seu regimento interno, assim como o doutor Tiago Castelhano já falou. Ela é de composição paritária, né? E a partir daqui eu começo a trazer para vocês algumas questões que vocês já falaram, né? Os que me antecederam falaram sobre sobre essa composição paritária, né? Nós temos lá o artigo 6º da legislação que fala sobre quem vai participar da CADEC, e aí a gente tem a possibilidade de ser membros escolhidos pelos produtores integrados, indicados pela integradora, indicados pelas entidades representativas dos produtores, indicados pelas entidades representativas das empresas, né? E isso tem trazido, por exemplo, muitos casos de discussões sobre quem pode participar da CADEC. Aqui, analisando, por exemplo, então, essa questão da composição paritária aqui, eu chego à conclusão, com base no artigo da lei que está tratando sobre quem pode participar, que aqui, por exemplo, eu posso ter membro de CADEC que não seja produtor, né? Então, eu sei que já foi falado sobre isso, mas é importante a gente falar, ressaltar sobre isso, porque isso está trazendo muitos problemas hoje em dia nas CADECs e, inclusive, até mesmo no FONEAGRO. Então, quando os produtores, em uma assembleia, eles fazem as suas escolhas, os seus representantes, né? Isso deve ser observado, porque a lei, ela não somente, no início, a gente falava que a lei não vedava. Porém, eu sempre defendi que, na verdade, a lei, ela assegura o direito a ter membros que não sejam somente produtores, desde que passando por uma assembleia, por um meio lícito, legítimo, né, de deliberação, né, daquela unidade produtora, né, aquela unidade industrial. Então, esse é um tema que hoje ele é muito debatido pelos representantes, né, seja a nível nacional, seja a nível regional. Então, quando, por exemplo, a gente fala em indicados pelas entidades representativas, eu posso ter, via de regra, a gente analisa que pode ser as associações, né? Entidades representativas poderiam ser associações. Mas, olhando para o nosso sistema sindical, por exemplo, nós podemos ter os sindicatos. Sindicatos patronais, no nosso caso aqui, eles podem fazer parte de uma CADEC, desde que respeitado toda a legitimidade, uma assembleia, enfim, tudo aquilo que se espera de um procedimento democrático de livre nomeação, livre escolha dos seus representados, né? E a lei, além disso, essa composição paritária, ela vem trazer uma das questões mais importantes que não se tem resposta hoje, que eu vou deixar para o final, né? Que é levando em consideração que existe paridade de membros, ou seja, sempre há consenso. As decisões elas precisam ter consenso. E se não tiver consenso, o que acontece? Então,
Eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso lá ao final, mas a questão de paridade de membros e necessidade de consenso, hoje, ela pode ser utilizada, pode, em alguns casos, está sendo utilizada justamente como uma forma de pressão e até mesmo de estabelecer questões unilaterais, né? Estruturas já constituídas, quando a gente fala isso, é que, por exemplo, no tabaco, o sistema de tabaco ele já existia uma espécie de um FONIAGRO antes da lei da integração, então aquilo que era similar antes da lei da integração, ele já poderia se adequar à lei da integração, não precisaria se reformular tudo, né? E número de membros, já falei, e uma das perguntas que geralmente fazem quando estou fazendo alguma palestra para produtores em algumas unidades ou auxiliando na construção de CADECs, né? Os produtores nos perguntam assim, mas eu vou receber mais por isso, né? Então, não tem, né? Pelo regimento interno, até tem uma questão lá sobre isso, ele não vai receber, pelo menos não deveria receber mais, não ter nenhuma vantagem sobre isso. É uma livre manifestação da sua vontade em querer representar os seus produtores, né? Quais são as funções da CADEC? Já foi falado muito sobre isso, né? Existem, a lei traz no artigo 6º, parágrafo 4º da lei, todos os incisos sobre o que é, mas eu gosto de trazer a ressaltar aqui com vocês sobre aquilo que já foi debatido lá no Encontro Nacional das CADECs, lá da CNA, no passado, né? E em outros momentos que a gente já debateu sobre isso, são, por exemplo, as seguintes... as funções da CADEC, elas não somente são de mero acompanhamento ou simplesmente alguma questão mais pontual. Quando a gente pega os incisos lá e lê os verbos, inclusive, aqui, elaborar, acompanhar, estabelecer, formular, dirimir, determinar, nós temos uma atuação muito significativa das CADECs. Elas não são somente um órgão cartorário ali para dar um check, né, somente sobre as questões. Elas têm, a própria lei, ela traz nos seus verbos ali, funções muito bem especificadas e muito bem detalhadas sobre o que a CADEC tem que fazer, né? E eu trago para vocês aqui sobre a questão do Manual de Boas Práticas, o Thiago Rocha já falou sobre ele, tá? Mas o que eu quero trazer é sobre esse Manual de Boas Práticas. Esse Manual de Boas Práticas, como a gente pode ver, ele foi criado em 2021 pelo FONIAGRO de aves e suínos. O FONIAGRO de aves e suínos, ele estava inativo, sem nenhuma reunião, sem nenhuma negociação, a partir ali de 2018. E aí, quando teve várias situações acontecendo no Brasil com relação à integração, as partes se reuniram para fazer um manual. Aí eu trago isso como exemplo de um ponto de atenção, não somente, né, aqui destinado aos representantes da indústria, ou representantes dos produtores, mas que os atores dessas cadeias, eles só se reuniram quando algo estava muito grave acontecendo no mercado. Existiam algumas situações que estavam acontecendo que fizeram que as partes se aproximassem de novo. Aí eu questiono o seguinte, o que mais é necessário para que o FONIAGRO ele volte a ter negociações e ele de fato exista, né? Ele tenha efetividade. Porque a partir do momento que o FONIAGRO se enfraqueceu e ele tem lá na lei da integração uma atribuição muito séria, que é estabelecer a metodologia para o valor de referência que as CADECs vão apresentar em suas unidades de produção, em suas unidades industriais, enquanto ele não estabelecer, somente aqui no Manual de Boas Práticas, em 2021, foi estabelecido lá aquele artigo 8 lá que o Thiago Rocha já apresentou, que enquanto não for validada, estabelecido a metodologia, as CADECs elas têm autonomia para apresentar o valor de referência delas. Então, a gente precisa chegar a momentos muito graves para os atores eles chegarem a consensos, né? E eu sempre trago isso com uma reflexão, o que mais é necessário para que o FONIAGRO, hoje, ele cumpra o seu papel, que está
na legislação, se vai cumprir, né? Principalmente questão relacionada à metodologia, né? A metodologia do valor de referência. E já passando para outra atuação, né, que o Dr. Tiago Meireles me passou ali com relação às atuações, porque nós temos profissionais aqui, né, colegas do direito aqui, né, que podem, da OAB, né, da comissão da OAB, que podem se interessar por esse tema, né, por meio desse modelo de integração, né, de contratos. O que hoje se fala muito e o que nós podemos ter de atuações, por exemplo, do profissional do direito, né, o advogado, com relação a essa cadeia, esse modelo contratual, tanto de aves e suínos, mas eu trago à reflexão outros modelos que se podem, outras cadeias que se pode utilizar desse modelo contratual. Por exemplo, né, eu vi que teve alguém que estava participando aqui da piscicultura, né? Então, piscicultura, a própria bovinocultura de leite, existem outras cadeias assim que se fala sobre isso, utilizar, né, fazer pesquisa se poderia se utilizar a lei da integração para outras cadeias. Fala-se muito sobre mediação e arbitragem. E aí eu volto com a pergunta: quando a CADEC, ela por exemplo, a CADEC e o FONIAG, eles são paritários. Há necessidade de consenso para deliberação, para se estabelecer algo novo. E aquilo que será estabelecido vai valer para os 150, em média, produtores integrados daquela unidade, daquele frigorífico. Se não chegar no consenso, o que se faz? Então, essa é uma pergunta. E se não chegar no consenso? E se esse não chegar no consenso é uma estratégia de negócio? E aí se estabelece um nível nacional de negociação em que se dá um reajuste específico para todas as unidades, não levando em consideração as especificidades regionais. Então, quando a gente fala em CADEC, FONIAG, necessidade de chegar a um consenso, quando a gente fala em mediação e arbitragem, será que isso seria uma alternativa, né, teria que mudar os regimentos internos das CADECs? E eu não estou falando da mediação e arbitragem para o produtor, um produtor que está fazendo um contrato de integração com uma integradora, que aí poderia se colocar no contrato, talvez colocar uma cláusula escalonada em que primeiro vai para a CADEC, porque a CADEC tem uma atribuição, né, de dirimir questões, de dirimir litígios. Se ela não resolver, poderia ir para uma mediação e talvez para uma arbitragem, mas eu falo com relação à CADEC. Será que a CADEC ela teria que fazer no regimento interno utilizar da mediação e arbitragem para de uma vez por todas chegar num consenso? E aí eu vou mais além. Quem seriam esses árbitros, né? Por exemplo, nós temos aqui profissionais técnicos que seriam altamente habilitados, que estão nos acompanhando aqui agora, que seriam altamente habilitados para serem esses árbitros, né? Mas será que a outra parte, como que ficaria? Então, fala-se sobre a questão de mediação e arbitragem para a atuação das CADECs, mas eu acredito que isso ainda é muito inicial, mas que você, como profissional do direito, aí, pode pesquisar mais sobre isso para entender uma forma de resolver, que esse é um dos grandes dilemas, quando não se chega num consenso dentro das CADECs, nas negociações ou dentro do FONIAG, né? Profissionalização dos membros, né? Na minha visão hoje, lidando com produtores de diversos cenários, seja a produção aqui do Paraná, do Sul, ou tendo contato com algumas produções fora do Paraná, Centro-Oeste, né? Inclusive aqui em São Paulo, trazendo alguns exemplos, eu posso chegar à seguinte conclusão: ou o produtor ele não quer mais fazer parte de CADEC e ele só quer produzir, ou ele quer que alguém represente ele lá como um profissional. Mas isso eu já ouvi falar de algumas agroindústrias que não concordam com isso, né? Porque isso não é o espírito da lei, enfim. Mas eu acredito que esse vai ser não somente não é só o futuro, já é o presente, a profissionalização dos seus membros. Não necessariamente se é um produtor, se ele não quer ser esse profissional,
porque precisa saber de índices zootécnicos, econômicos, jurídico, todas as questões voltadas. É uma atividade muito complexa. Tem que saber sobre fazer gestão sistemática de dados, né? As agroindústrias, elas tomam as suas decisões por meio de dados, né? Então, os produtores, eles precisam saber isso também. Mas o mais importante de tudo é ter transparência, né? Nós não conseguiremos atingir o objetivo da legislação se não tivermos transparência. Eu acredito que a partir do momento em que conseguir ter mais transparência, ou a gente vai ter um patamar inicial de melhores negociações, né? Eu deixei essa imagem aqui do lado, e ela é uma imagem provocativa para vocês aqui, porque eu pedi para a inteligência artificial ela dizer assim, cria uma imagem, né, do que seria uma representar-se a justiça no sistema de integração de aves e suínos. Aí ela criou uma balança, colocou uns frangos de um lado, né, enfim, só para trazer a provocação aqui para vocês. E um resumo aqui, eu já estou quase finalizando. Para você que é profissional do direito, um advogado, né, que quer se especializar nessa área, viu que o agronegócio, para atuar no agronegócio, precisa ter uma atuação muito especializada. Para as cadeias de aves e suínos, precisa ser ainda mais especializado. Então, você precisa entender de frango, você precisa entender de porco, você precisa saber o que é o intervalo, o que é a panha, como o próprio doutor Tiago falou, por que isso é importante, quantos geradores, tudo, o que é a mão de obra, né? Se for falar somente de mão de obra aqui, eu abriria o microfone aqui para o Ishikawa poder falar aqui também, né? Enfim, então, para você que é um profissional que quer atuar nessa área, você precisa ter uma atuação multidisciplinar, né? Você precisa entender sobre várias questões aqui e muitas outras, né, que eu nem tive tempo aqui de poder falar, né, mas que o próprio Dr. Tiago já comentou. E para finalizar aqui com vocês, eu sempre trago esse slide aqui, que é o seguinte: esse slide ele não foi feito, logicamente, por inteligência artificial, ele está bem artesanal aqui, né, como vocês podem ver. E esse é um slide que a gente chega à conclusão que é o seguinte: lá em 1957, mais ou menos, um frango, mais ou menos 50 dias, ele atingia 905 gramas, né, quase 1 quilo. Aí foi passando o tempo e hoje nós temos, né, 2017, enfim, mais adiante, nós temos um frango ali tendo uma conversão em menos tempo, né, e tendo uma conversão muito maior. Os zootecnistas que estão me acompanhando aqui é capaz de mandar alguma coisa no chat, eu não estou vendo nada aqui, tá? Então, mas o que eu quero trazer com vocês, o que foi necessário para que esse frango ele fizesse esse tipo de conversão? Precisou de muita pesquisa, precisou de muito investimento, precisou de experiência, precisou de uma genética, mas quem que fez tudo isso? Todos os atores da cadeia. E eu não digo somente produtor integrado e integradora. Eu digo também Embrapa, genética, poder público, todo mundo tem interesse para que esse sistema de integração ele seja socialmente, economicamente interessante para todo mundo. Quando, por exemplo, a gente teve uma unidade aqui no Paraná em que ela fechou, uma unidade de produção, quase 70% do PIB do município foi afetado. Então, todo mundo quer. E eu trago esse exemplo para dizer o seguinte: afinal de contas, né, o que a gente precisa para que as CADECs lá em 2026, quando elas tiverem 10 anos de lei da integração, para que elas de fato tenham justiça? Porque elas foram criadas em 2016 num cenário de muita discussão, briga. Ali por 2019, mais ou menos, a gente começou a ter alguns sinais de que teve negociações, porém, a pergunta é: será que em 2026 a gente vai ter justiça? E eu provoco isso para todos os atores da cadeia, não somente produtores e indústria, mas para todo mundo que tem interesse no desenvolvimento dessa atividade. Da mesma forma que foram responsáveis pelo crescimento dessa ave ali,
que, no final das contas, não tem hormônio. Obrigado, gente. Doutor Juan, muito obrigado aí pela apresentação. Acho que para nós é fundamental aí trazer um pouco da sua experiência aí vivenciada aí nas... Quantas reuniões de CADEC já, doutor Juan, tem na cabeça aí? Não faço Muita, ideia. né? Então, assim, é fundamental trazer essa experiência prática aqui para a gente também, a experiência aí na região sul do país também, né, que se desenvolveu muito, né? Muito além de outras regiões. Então, agradeço aí pela sua contribuição. Queria para finalizar, deixar uma pergunta final e queria também convidar a doutora Nunziata, o Edson, caso queiram participar aí nessa fase final. Acho que a gente falou bastante aqui sobre as necessidades que são... a gente consegue ver com bastante amplitude a necessidade de ajustes nessa legislação, na legislação que foi colocada no ordenamento jurídico, mas hoje a gente vê que ela tem aí uma série de ajustes necessários, aí pontuados até pelo doutor Tiago, entre outros ajustes aí que ele pontuou, mas eu queria a opinião de vocês, para o produtor rural, o que está no alcance de fazer hoje, com a legislação que a gente tem em vigor, qual que é o conselho que a gente deixa aí para o produtor rural que está diante dessa situação, né, e se vê fragilizado, né, se de repente é a busca do sindicato rural para despersonificar um pouco essa representação no âmbito das CADECs, quais as saídas que o produtor rural tem hoje? Então, se a doutora Nunziata quiser participar, o Edson também, eu provoco aí para essa questão final aí, para também a gente ajudar aí os nossos produtores rurais do estado de São Paulo, que passam com muita frequência aí por essas situações. Fiquem à vontade aí, quem quiser começar. Quer começar, Tiago? Obrigado. Edson. Bom, eu não sei se eu tenho resposta ainda para essa pergunta, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. Essa questão, a legislação, né, ela precisa de aprimoramento, isso sem dúvida, né? Nós precisamos de um ambiente regulatório, né, mais elaborado, né, de forma que os atores do sistema saibam o que fazer, né, a começar por aquilo que o Tiago disse, a começar por definir e entender que tipo de relação contratual está uma relação de integração e, portanto, deve se reger pela Lei 13.288. Então, para começar, isso. E dois, que, de fato, a lei, quando ela foi elaborada, e aí, doutor Juan, realmente era um momento de muita briga. 2016, eu participei das comissões no Congresso que discutiram os projetos, houve uma reunião de vários projetos que vinham tramitando desde antes de 2005. 2005 eu encerrei o mestrado e eu já trabalhei esses projetos no mestrado, então, né, são antigos e eles foram evoluindo entre 2005 e 2016. 2016, finalmente chegou-se a um consenso de que, precisava da lei, porque no início existia uma resistência muito grande das indústrias em aceitar uma legislação que regulasse um sistema que, na palavras deles, né, funcionava. Então, se o sistema funcionava, para que uma lei que viria atrapalhar? Mas funcionava para quem? Né? Então, existia uma pressão, um trabalho muito importante da CNA, para que essa legislação acontecesse, viesse finalmente. E eu me lembro muito que a ideia era criar mecanismos que resolvessem, ou pelo menos que pudessem ser utilizados para melhorar a questão da informação, da simetria de informação, né? Que criassem mecanismos de transparência, e por isso esses dois mecanismos, né, esses dois relatórios, né, para que houvesse a transparência, né, e um órgão, né, que é a CADEC, né, que pudesse fazer aquilo que as partes, nem o legislador conseguiria, nem as partes no primeiro momento, que seria trazer as cláusulas, né, do negócio,
né? Então, o legislador deu um quadro normativo, ofereceu um quadro normativo genérico, né, dizendo o que era a relação, quais eram as principais obrigações, o que não era a relação, isso foi muito importante na época, né? E as partes, obviamente, né? Na verdade, a integradora fazia o contrato, era um contrato de adesão, mas a CADEC, como na impossibilidade das partes completarem o contrato, a CADEC tem essa finalidade de completude do contrato. E por isso que eu concordo com você, Tiago. As atas, toda discussão tem que ir para a ata, e essas atas, elas compõem a relação contratual, né? E elas precisam, esse tipo de entendimento, ele precisa ser divulgado, defendido, né? Porque nós, do judiciário, embora nós tenhamos em muitas regiões esses contratos cheguem às nossas mesas para serem julgados, muitos sequer ouviram falar de relação de integração. Então, desconhecem por completo. E a tendência nossa juristas, de uma maneira geral, é conduzir um instrumento que a gente não conhece àquele que a gente já conhece, né? Conduzir o entendimento, a interpretação. Então, a tendência é olhar para o contrato e ver ali uma parceria, uma compra e venda futura. Mesmo quando eu chamo ele de contrato de integração, eu continuo aplicando velhos princípios civilísticos, que muitas vezes não cabem ao caso, né? Então, eu preciso entender o que é a relação de integração, a importância econômica dela, né? Um setor gigante. Hoje não se fala mais em carne, em avicultura sem integração, é impossível, né? Nós alcançamos o padrão, né, de exportação que nós temos graças à integração, à forma, esse modo de produzir, né? E eu penso que não há outro caminho que não o fortalecimento do produtor rural via CADEC. Então, via associação, obviamente, e via CADEC. Então, fortalecer a CADEC é fortalecer o sistema. Essa é a luta. Inclusive, do ponto de vista que vai exigir mudança legislativa, mas também mudança interpretativa. E aí nós estamos falando aí dos profissionais que vão aplicar a lei, os advogados, os juízes, né? Eu preciso de uma mudança de postura interpretativa em relação ao papel da CADEC, né? Naquela relação aparentemente individual, porque ela não é individual mais. A partir do momento que a lei, isso é a minha concepção, ela cria a CADEC e faz com que ela seja obrigatória, e a lei não abre espaço para esse obrigatório, né? Não abre espaço para outro tipo de interpretação. Obrigatório é aquele que deve existir sob pena de nulidade. Se não existe, é nulo, né? A CADEC, quando então a lei determina que ela seja obrigatória, aquilo que acontece na integração, né, ela se torna obrigatório também. Ou seja, não basta a negociação individual, produtor e indústria. Soma-se a ela aquilo que é decidido, seja o produtor associado, não associado, se ele faz parte se ele tem contrato com aquela indústria, tanto a indústria quanto aquele produtor precisam seguir aquilo que foi determinado na CADEC, né, decidido por consenso. Aí é o grande desafio, concordo com o doutor Juan, o que fazer quando não há consenso, e quando o consenso é estratégico, a falta de consenso é estratégico. Muito bom. Vamos pensar. Bom, muito obrigado aí, doutora Nunziata. Mais alguém quer falar um pouco sobre essa questão final? Tchau, dois Chicago. Tudo certo, então. Então, pessoal, mais uma vez... Só fazer uma consideração. Eu achei que o Edson tivesse até pedido a palavra. Eu concordo, doutor Tiago Meirelles, com a Nunziata integralmente. Achei fantástica a sua exposição, doutor Juan, pela sua experiência de CADEC. A gente falta para nós, operadores, né, entrar mais nessa produção integrada, entender mais essa produção integrada. Fantástico. Nós temos passos de aperfeiçoamento. Passa pela capacitação de advogados e juízes na interpretação dessas relações contratuais, passa pela capacitação de produtores rurais, mas eu considero, talvez, como um passo mais importante, o fortalecimento associativo
dos produtores rurais. A gente consegue perceber isso em diferentes relações integradas, doutor Juan, aqui no estado de Goiás, algumas aqui na região centro-oeste, que eu tenho conhecimento, que eu tenho pessoas próximas, e algumas lá na região sudoeste do estado de Goiás. As relações que têm uma força, uma união associativa e, consequentemente, uma força associativa, elas tendem a encontrar menos problemas na constituição da CADEG, no desenvolvimento da CADEG, na possibilidade de que todos os atos sejam registrados na CADEG, ainda que não se chegue ao consenso, mas ali, naturalmente, nesses dois exemplos que eu estou dando, uma predisposição menor da indústria processadora de alimentos de enfrentar ou de partir para o enfrentamento em razão de estruturas bem criadas associativas, bem criadas no aspecto técnico, e aí entra o termo que o senhor falou, doutor Juan, sobre a profissionalização das CADEGs, e o aspecto jurídico. E sobre o aspecto jurídico, eu acho que hoje é o que está mais próximo do produtor. Claro, a gente também estava falando, doutora Luziata, de aperfeiçoamento da lei, mas isso é pensando no futuro. Hoje é o tema associativo. Eu queria aproveitar, o doutor Tiago, se o senhor me permite o espaço ainda, nós vamos fazer aqui em Goiânia o Fórum Brasileiro de Direito do Agro, é uma iniciativa minha. Nós não estamos vinculados a nenhum tipo de instituição paga, privada. Tem o apoio da CNA, tem o apoio do IBDA, tem o apoio da SNA, Sociedade Nacional da Agricultura, da UBAL, União Brasileira de Agraristas. Acontecerá nos dias 3 e 4 de outubro aqui em Goiânia. Pedir para vocês entrarem lá no nosso Instagram, FBDA, Fórum Brasileiro de Direito do Agronegócio, FBDA.agronegócio. Serão 5 salas temáticas, nós vamos discutir, doutor Juan, temas enunciados apresentados pelos participantes para resolver a interpretação das normas em direito do agronegócio. Uma das salas é sobre contratos agrários, e nessa sala está a Nunziata, minha colega, faz parte da condução, junto com o Albenir Cherubini. Então, eu quero deixar o convite. Qualquer coisa, é só me procurar lá no Instagram, Thiago Castelhano, com 2 L's. Qualquer dúvida, não achei o link, não achei o fbda.agronegócio, estou na dúvida, me acha lá no Instagram, Thiago Castelhano, que eu passo e eu oriento lá para vocês virem participar em outubro aqui com a gente em Goiânia. Doutor Thiago, obrigado. Bom, eu que agradeço, doutor Thiago. Já vou me inscrever aí, acho excelente a iniciativa. Venha se juntar a nós. Visitá-la aí. Aguardamos você aqui em São Paulo, doutora Nunziata também, quando estiver aqui, venha conhecer o sistema aqui, FAESP, Senar. Tá? As portas estão abertas aí para vocês. O doutor Juan também já conhece bastante o sistema. Quando estiver em São Paulo, aí venha nos visitar. E, doutor Juan, quer fazer uso da palavra para falar alguma fala final sobre o tema? Bem brevemente, tá? Eu acredito mais, né, nessa questão de aproveitar, né, esse movimento associativo, ou até mesmo por meio do nosso sistema sindical, por meio dos nossos sindicatos, né, para fazer parte das CADECs, assim, fazer essa gestão sistemática de dados. Eu vejo que muitos produtores eles não levam isso em consideração quando estão fazendo parte de CADEC, né? Não adianta você fazer a negociação se você não tiver dados consolidados, né? E eu acredito que a gente tem que voltar à própria essência da lei da integração. A lei da integração ela foi até inspirada lá, né, na lei italiana, lá quando tem os interprofissionais. Eu falo isso como exemplo meu, assim, quando eu estava dentro do tabaco, de CADEC de tabaco e de Foniagro do tabaco, por exemplo, ou até mesmo no Foniagro de aves e suínos, eu não tenho medo de represália, porque eu não tenho meu negócio ali. Então, os produtores, quando eles estão representando, eles até têm medo de algumas questões que podem acontecer. Então, eu acho que por isso que eu acho que o futuro, o presente e o futuro, os melhores exemplos, eles estão nessa profissionalização. Justamente até mesmo para blindar esses produtores, para ter embates eminentemente técnicos, inclusive. Muito bom, obrigado, doutor Juan. Então, finalizando aqui, queria mais uma vez agradecer a presença do doutor Thiago Castelhano, doutor Juan, doutora Nunziata também. Agradecer a presença de todos que acompanharam aí o webinário até agora. Tá? A gente teve uma
uma presença muito boa aqui de participantes do nosso webinário, né? Todo mundo ficou, não teve muita saída, então é sinal que o tema prendeu bastante atenção do pessoal e agradeço a todos aí pela profundidade dos temas e pela colaboração aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde a todos aí e até Goiás aí no evento do Dr. Tiago e Dr. Nuziari, nos vemos lá. Tchau, tchau.